Gente, aqui, tô bem na cidade de Los Altos, tá? Passeando aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos. Aqui nós temos uma grande diferença já nas construções, como nós estávamos lá em Indiana, as casas aqui são bem diferentes. Lógico que é uma região aqui da Califórnia, não? Eles chamam essa região de Vale do Silício. As construções aqui são totalmente diferentes, não existe tanto aquele padrão muito parecido das casas, não? E os terrenos também não são tão grandes, não? A terra aqui deve ser bem disputada, é uma localidade que é bem populosa, não? Tem uma população muito grande aqui. Eu não sei qual é o número exato de pessoas que moram nessa região aqui, mas é bem alto. E eu acho que é o segundo estado mais populoso dos Estados Unidos é a Califórnia, se eu não estiver enganada. Mas completamente diferente, né? Mas não deixa de ter também ainda toda essa questão de árvores, eles procuram atrás das casas ter uma cerquinha muito bem organizada, as ruas. Agora eu acho que o lixeiro passou há poucas horas, daqui a pouco as pessoas recolhem as latas de lixo, tá vendo assim, ó? As latas de lixo estão na frente das casas, não? O lixeiro passou, recolheu o lixo e as pessoas retornam daí as suas latas de lixo nos cantinhos da casa. Aqui o que eu posso dizer assim, que aqui é um local de um alto padrão, né? Quer dizer, não são pessoas de baixa renda aqui, já é uma situação econômica muito diferente, né? Dentro dos Estados Unidos, essa região aqui são pessoas que ganham muito dinheiro e é muito organizado, gente, muito organizado as ruas e tudo mais, né? O que me chama a atenção aqui é toda essa questão do paisagismo, né? Eles cuidam muito do paisagismo. São flores, está muito florido. Eu vou mostrar aqui para vocês como está florido tudo. Gente, estão vendo? As quadras aqui são pequenas, não? São bem pequenas, muito florido. Todos os cantos a gente acha assim muitas flores. Árvores, tem árvores aqui que eu digo assim que estão árvores centenárias, então quer dizer, não fizeram aquela devassa nas árvores, não. Foram construindo as casas no entorno. Né? E isso, toda essa região é assim. Depois eu vou mostrar umas fotos que eu tirei de cima do prédio, de um prédio ali. E aqui, tu vê, casas de um pavimento, no máximo dois. Não tem, você não vai ver aquela coisa assim de prédios altos no meio de uma região residencial. Você vai ver sempre casas mais ou menos no mesmo padrão. Os terrenos, como eu falei, não são tão grandes, não. Aqui, ó, flores, muitas flores. Tá certo que nós estamos aqui na primavera e esse inverno aqui na Califórnia foi bem chuvoso, não é normal, tá tão verde esta região aqui. Esse ano foi uma exceção para o clima daqui. Então, como choveu muito, tá tudo muito verdinho, né? Tá vendo aqui, ó, as flores, ó. Aqui, muito verdinho, muito florido, todos os canteiros. Tem uma vegetação rasteira aqui, muito parecida com, olha ali os limões, ó, gente, ó, os limões sicilianos, coisa que nós no Brasil quase não temos, né? Aqui se vê muito pezinho de limão. Bem interessante a questão dos jardins, né? E tudo mais.
Você vê uma influência asiática aqui muito grande, tem muitos moradores chineses aqui. Como eu falei para vocês, São Francisco é a maior colônia chinesa fora da China, fica em São Francisco. Aqui dá para ter uma noção das casinhas, né? Algumas mais bem cuidadas, outras nem tanto. Olha lá os limãozinhos, os limões sicilianos ali. Na casa onde eu estou lá, já avisaram que hoje era o dia do jardineiro vir e da faxina na casa, né? Então, sempre contratam pessoas para fazer esse serviço e esse serviço de limpeza, na maioria das partes. Olha que linda que é essa canteira, gente. Ó. Na maioria das vezes, esse serviço é feito por imigrantes que estão aqui, não? Tanto os imigrantes mexicanos ou muitos latinos, não? Os imigrantes latinos que fazem esse tipo de serviço. A gente vê bem claro isso nas lojas, restaurantes, nos fast foods, né? Como as pessoas que fazem atendimento são imigrantes, né? E não são. Muitos até nem falam o inglês, falam o espanhol, mas com algumas palavras em inglês, né? Mas você vê que eles têm essa questão desse sotaque, né? Desse sotaque espanhol no meio da fala deles em inglês. Né? Gente, Los Altos, ó. Casinhas, muitas casinhas aqui são reformadas, outras você vê a imagem que antes era uma casinha não, gente, uma casa, não, porque geralmente eles têm a parte de baixo, então fazem a parte do subsolo, a parte de cima e para você terem uma ideia aqui, o preço das casas nessa região aqui é de 3 milhões de dólares. Então, é uma área bem nobre dos Estados Unidos, aqui da Califórnia. Lógico que tem, quer dizer, de um padrão. E tem os outros padrões que são bem mais elevados, onde tem as mansões, com os terrenos grandes, tá? Principalmente perto das montanhas, que as montanhas então tem toda essa planície aqui, as montanhas ficam distantes. E na encosta desses morros tem as grandes mansões, as grandes casas. Né? Estados Unidos, tá? Tô vendo aqui, ó, gente, ó, aquela casa ali não tem uma boa energia, ó, porque a rua vai dar direto para a casa dela ali. Isso que nós falamos daquela casa, a rua que fica na frente de uma bifurcação, ó, tá vendo? Ó? Aqui aquela casa, aquela porta lá tá recebendo toda a energia que vem dessa rua aqui. Então ela não tem uma boa energia, dá para ver lá. Aqui ainda tem uma árvore enorme, gente, olha aqui, ó. Enorme. Essa árvore aqui está ajudando um pouquinho nessa situação aqui de vir a energia aqui. Apesar que aqui são ruas tranquilas, é só para moradores, não tem aquele movimento grande de carros, né? Estados Unidos, gente, aqui, ó. Vi muitos trailers nas ruas, mas muitos, aonde pessoas morando na rua. E dentro ou de carros ou de trailers, né? Porque para vocês terem uma ideia dos preços do valor das casas, o aluguel aqui é acima de 6 mil dólares, 8 mil dólares, uma casinha pequenininha, e não nessa região aqui. Essa aqui é uma das regiões mais caras. Então, quanto que tem que ganhar uma pessoa para poder alugar um imóvel aqui, não? E tem alguns lugares que é só residência, não tem casas para aluguel, não. Deixa fechada a casa e não aluga.
diferente da outra casa que eu estava, né? Então não tinha essas cerquinhas, essas pequenas cerquinhas, né? Lá em Indiana, né? A vida é um pouquinho mais no centro do, como eles dizem, né? Os caipiras do centro, né? E eles têm uma vida um pouquinho diferente daqui, né? Então, cada região se difere, assim como em Chicago, aquela agitação de Chicago, aquele agito, aquele corre-corre de gente daqui para lá, morando em prédios e muito movimentada a cidade, né? A Indiana já é um pouco mais tranquila a vida, não? O custo de vida também na região central, como eles chamam os caipiras, não? Mas também o custo de vida é um pouquinho mais baixo. Tá? Aqui a comida é cara, os aluguéis são caros, os preços dos imóveis são muito caros, não? Mas também é uma região onde você ganha muito dinheiro. Né? Então nós estamos falando do Vale do Silício. E ontem também, até vou colocar umas imagens aqui depois para vocês. Gente, ontem também eu fui conhecer a Universidade de Stanford, né? Não tem como você vir numa região dessas e você não ir conhecer essa universidade que é tão famosa mundialmente, né? Tem toda uma história de empreendedorismo, de desenvolvimento dessa região que aconteceu principalmente através, tá? Dessa questão de empreendedorismo e dessa universidade. Né? Se não tivesse aliado o empreendedorismo com o conhecimento acadêmico, de repente esse local aqui economicamente não seria o apogeu que é hoje, né? Então, coisas assim que a gente não imagina, né? Dentro do país, né? Do Brasil, nós não imaginamos essa universidade, né? O valor do estudo, do conhecimento, né? Ainda quando converso com alguns jovens, assim, por que eu vou estudar, né? Para que me serve o estudo? E eu acho que é muito fundamental a gente, quando tem os nossos filhos, os nossos netos, os sobrinhos, mostrar essa importância, né? Porque essa qualidade de vida, essa maneira de se viver assim tão confortavelmente, né? Com todo o conforto que o dinheiro pode proporcionar, só se vem através de você ter conhecimento, gente. Eu lembro bem em 2000 ali, quando eu estava fazendo faculdade, e a minha faculdade era direcionada dentro do empreendedorismo, né? E a gente estudava marketing, tinha um dos gurus do marketing que dizia: o mundo vai se dividir em dois, os que têm conhecimento e os que não têm conhecimento. Então, esse mundo dividido em dois, dá para ver bem claro aqui, principalmente dentro dos Estados Unidos. Você tem algumas regiões que são um pouquinho mais economicamente mais com melhor qualidade de vida, né? Outras com menos, mas sempre valorizando a universidade daquele local. Né? Se você perguntar para um brasileiro sobre a universidade ou qual a importância do estudo, não, muitos dizem assim: para que eu vou estudar? Então tem essa diferença muito grande, né? Eu vi lá na formatura do meu filho, lá, aquela região lá, o orgulho, né? Porque eu estava ali no meio acadêmico, o orgulho que eles tinham daquela formatura lá, de deitar tantas pessoas, não? Ali nas casas, as bandeiras da universidade, o pessoal festejando, comemorando, né, a graduação de, não sei, acho que em torno dos 5.000 estudantes. Né? Aqui eu vi que foram 7.400 estudantes esse ano que fizeram a colação de grau. Então, é um orgulho para a comunidade. Não? Eles vestem a bandeira da universidade. Diferente, né, de nós, né, que às vezes nem queremos falar de qual universidade que a gente
fez o nosso curso, aonde a gente se formou, às vezes a gente já tem até um pouquinho de receio, de vergonha de dizer, pela maneira que é conduzido, né? Pela maneira que é conduzido os diplomas. Eu lembro que quando eu terminei a minha graduação em turismo, eu tinha um colega meu que era semi-analfabeto, gente. Era semi-analfabeto, ele não sabia ler. E ele teve o mesmo título de bacharel que eu tive. Então, vocês vejam a comparação. Não se dá valor, não se dá valor ao conhecimento. Vende-se diplomas, né? Quantas pessoas que têm diplomas comprados no Brasil? A venda de diploma acadêmico é uma coisa muito séria no Brasil. Quantos engenheiros que compram diploma, médicos, dentistas, isso e aquilo. Eu vi o caso daquele rapaz lá. Eu tive uma professora que desistiu de dar aula no curso de graduação porque ela foi reclamar que ela não tinha condições de estar ali, porque o rapaz era semi-analfabeto, não tinha nenhuma possibilidade de se encontrar dentro de um curso acadêmico. Então, são coisas do Brasil, né, gente? Eu vou daqui, dessa região aqui, eu vou para São Francisco e eu quero gravar um pouquinho lá para vocês também. Tá? E tem algumas coisas aqui que eu quero colocar para vocês aqui, de como que é dentro das casas norte-americanas, né? E como, assim, essa questão do consumo é muito grande, eles são incentivados, né? Ali naquela casa que eu tô, eles têm uma garagem enorme, gente. Ela tá debaixo, acima de coisas, cheia de coisas, eles têm que deixar os carros para fora, porque dentro da casa, da garagem está lotado. Então, nós assim que preservamos, né, essa questão do minimalismo, dessa preservação ecológica aqui, você não percebe isso. Pela quantidade de lixo, você nota que eles não estão preocupados, nem um pouquinho de preocupação com o planeta, acho que o foco muito deles é o bem-estar deles, muito individualismo, assim, nessa questão de meio ambiente, de preservação da natureza. Apesar deles estarem aqui no meio, de toda essa vegetação aqui, dá para ver todas as casas ao redor, que é diferente no Brasil, né? Você vê as casas, às vezes não tem uma árvore, não tem nada, né? Mas na questão de consumo, na questão de lixo, é impressionante, gente, é impressionante. Eu, como gosto de fazer às vezes uns cálculos assim mental, né, para ver quantas toneladas de lixo uma pessoa pode produzir aqui. É impressionante o quanto que uma pessoa pode produzir de lixo. Gente, ó, tá vendo como aqui? Aqui tem uma construção. Você vê que a construção, as construções aqui, você vê casas de madeira, mas você também já vê casas de alvenaria. Aqui você observa bem claro que tem uma influência espanhola na arquitetura, muito forte essa influência espanhola dentro da Universidade de Stanford, ali onde iniciou os primeiros prédios, né? Todos eles com essa característica espanhola, né? Os prédios mais novos não, né? E é muito grande, gente, mas é enorme o campus de Stanford. Nós andamos, não vimos nem um terço do que é todo o campus da universidade, né? Para você ter uma noção assim de tão grande que é aquilo, né? Passei também dentro da ala, que a medicina deles é forte, né? Nós vimos os hospitais universitários. Nossa, gente, é muito grande. E vamos observando essa questão da cultura, né? Olha ali, as cestas de basquete, como é bem cultural aqui. Muitos carros, né? As famílias têm 3, 4 carros. Deixam os carros para fora da casa, às vezes porque as garagens, como eu falei, estão
lotadas, estão cheias de coisas, né? Muita coisa. Olha aqui, ó, também, ó. Tá vendo? Os jardins, pode ver que, ó, faz a curvatura, aqui já tem uma influência, tá? Uma influência dentro do Feng Shui, para não ficar reto, não. É lógico que eles como trabalham muito, né, eles contratam. Como eu falei, eles contratam pessoas para fazer a limpeza, o cuidado de jardim e tudo mais. Né? Então, não é uma coisa assim que eles mesmos venham a fazer. Né? Aqui as florezinhas, ó, gente. Tudo florido, muito bonito que tá essa época aqui de primavera aí no Brasil, né? O outono, quase chegando o inverno para nós, né? E aqui eles estão quase chegando a essa casa aqui que eu estou, essa casa amarela aqui que eu estou, gente. Olha que linda a casa, né? Aquilo que eu digo, né? Aquela garagem ali. Nossa, quando abrim a garagem é muito. O pessoal da limpeza tá ali. Tem muita coisa. Né? Os carros para fora porque não cabe dentro da garagem. Olha a largura do tronco dessa árvore. Essa árvore aqui deve ser centenária, deve ter uma idade bem grande, né? Quase a maioria, gente, olha aqui, ó. Né? Árvores centenárias. Tem uma escola aqui pertinho, né? Quanto mais perto de escolas, né? mais caro fica o valor do imóvel. As caixinhas de correio. Tá vendo? Não sei o que é aqui, mas deve ser alguma coisa de tratamento de água, alguma coisa assim, ou de esgoto, né? E as leis são, né, bem rigorosas também, né, gente? Aqui cortaram as árvores, os galhos que estavam vindo. O que eu gosto aqui, que alguns lugares ainda aqui tem os fiozinhos de luz, mas são muito poucos. Tem lugares que nem tem, é tudo por baixo, né? Você não vê, ó, que nem aqui, ó. Você não vê aquela poluição de fios que nem nós temos, né? Que vem aquela poluição de fios que vem só fazer uma poluição visual. Realidades muito diferentes, né? Uma realidade completamente oposta ao que nós vivemos no Brasil, principalmente se você vive no interior, em cidades do interior do Brasil ou em cidades que não são tão grandes, né? Você está assim num centro tão populoso, não? E de um costume também totalmente diferente do nosso. Não? Começa com a construção da casa, com a organização das ruas, com essa questão de muito consumo. Não? É lógico que o poder aquisitivo deles é alto, então por isso que também tem essa questão de consumo. Pode ver que quanto mais se tem poder aquisitivo, mais consumo tem. Né? Então isso é uma lógica que foi colocada dentro vendida dentro dessa questão do capitalismo, não. Mas são pontos bem diferentes pontos diferentes de vista. Deixa eu apurar aqui um pouquinho o meu passo aqui. Pontos diferentes de vista. Não tem como você comparar, tá? Assim, essa questão. Eu acho que não tem como a gente comparar. São mundos diferentes, são maneiras, visões diferentes, são
Cada um tem um conceito, eu tenho um conceito totalmente diferente. Não que não seja, as casas não sejam bonitas, são muito bem organizadas, mas lembrando que eles têm que manter o jardim cortado, eles têm que manter as gramas aparadas, porque senão eles recebem multa. Então quer dizer, às vezes deixa de limpar dentro das casas, muitas casas que a gente entrou é muito sujo, tá? Mas fora de casa eles são obrigados a limpar. Pode ver que essa casa aqui que bonita, ó, gente. Um jardim muito bem cuidado. Tá? E daí então fica aquela questão que às vezes dentro da filosofia a gente estuda assim, sabe? Será que essa polidez de civilidade é pela obrigação da lei? Ou será que é uma coisa que eles fazem porque eles querem manter tudo agradável, tudo muito civilizado? Aí que fica a pergunta, né? Por que que dentro das casas a bagunça impera? Em muitas casas americanas, não sei se vocês também assistem aqueles acumuladores, compulsivos, são 19, olha ali os limãozinhos ali, 19 milhões de norte-americanos que têm acumulação compulsiva. Então quer dizer, que lotam as casas até o teto de bagunça, que lotam os seus quintais, e ali eles começam a ser multados porque eles estão indo contra uma lei, né? Então fica essa pergunta, né? Mas, gente, é um mundo diferente. Então, aqui eu não vi tantas casas assim com características que aplicaram Feng Shui, né? Algumas sim, outras não, né? Mas nessa região aqui. Eu acho que lá em São Francisco, na cidade de São Francisco, eu vou encontrar um pouquinho mais dessa característica. Mas a urbanização e todo o projeto de urbanização de setores, né, de onde pode construir prédios até tantos andares, onde pode se ter uma área só residencial, é muito respeitado. Gente, eu vou fazer um convite para vocês. Se vocês estão gostando do canal, se inscreva aqui. Aqui nós falamos sobre Feng Shui, nós falamos sobre planejamento, organização. Eu tenho uma série que eu estou fazendo a reforma da minha casa e agora então com essa vinda para os Estados Unidos e mantendo essa percepção do Feng Shui, do bom Feng Shui aqui, né? Por quê? Porque a escola americana ou a escola do Chapéu Negro, quando veio da China, veio para cá. Para a Califórnia, tá? É lógico que ele instalou a escola em Los Angeles, mas aqui é tudo muito próximo, então tem essa questão do Feng Shui aqui. E eu, como tem muitos chineses aqui, tá? Eu vim para cá para procurar o bom Feng Shui. Vamos lá ver se a gente encontra, né? Tem um lugar, um dos primeiros lugares que eu só de entrar assim, eu disse assim, aqui passou um consultor de Feng Shui. Eu quero fazer um vídeo disso, contando todos os passos daquele local. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, muito obrigada.